Esse é o primeiro slide que a gente vai trabalhar, tá? É o slide 02, tá? E ele é uma questão que vai estar lá no questionário, tá bom? É uma questão que a maioria já viu em sala, ela é bem simples, ela fala de produto cartesiano. A gente tem dois conjuntos aqui, o conjunto A e o conjunto B, cada um com 3 elementos, tá? Quando eu peço produto cartesiano, eu vou multiplicar um conjunto por outro, tá? Como eu tenho 3 elementos no primeiro conjunto e 3 elementos no segundo conjunto, 3 vezes 3, eu terei 9 elementos, tá? Isso é bem fácil, né? Vamos dizer assim, nessa questão que está aqui seria muito óbvio a resposta, né? Porque a letra A é a única resposta que contém 9 elementos, tá? Mas, como no questionário, tá? Vai ter questão, assim, de opção, ou pode ter questão aberta para vocês escreverem, eu não quero que vocês se preocupem com esse A, hashtag B igual, abre colchete, abre... Não, eu quero que vocês se preocupem com esse miolo aqui, de como que ele é construído, né? E esse miolo, ele é construído. Eu multiplico o primeiro número desse conjunto aqui, que é o número 1, por cada um dos elementos, né, do segundo conjunto. Então, eu vou ter 1, 2, 1, 3 e 1, 5. Feito isso, eu vou multiplicar o segundo elemento do primeiro conjunto, que é o número 4, por todos do segundo conjunto, 2, 3 e 5. Então, eu tenho 4, 2, 4, 3, 4, 5. O terceiro elemento é a mesma coisa, eu vou ter 6, 2, 6, 3, 6, 5. Né? O produto cartesiano ele é muito útil em pesquisa, tá? Quando você está fazendo análise de população, tá? Porque aí você encontra as respostas possíveis, né? Se algum candidato tentar dar uma resposta sem sentido ou sem nexo, você vai lá no seu produto cartesiano e percebe que aquela resposta ela tem que ser considerada, desconsiderada no caso, né? Por exemplo, se aparecer uma resposta 3, 4, você quando olha aqui o resultado, você vê que não tem a possibilidade de ter uma resposta 3,4, tem a possibilidade de ter 4,3, né? Isso pode levar a gente a ter várias conclusões interessantes, né? Diversas coisas. Ou a pessoa não está entendendo o questionário, ou não está respondendo a sério, ok? Vamos em frente, então, para a próxima. Aqui nós temos uma outra questão também de produto cartesiano. Estou no slide 3 agora, tá? Essa daqui, a resposta está um pouquinho mais difícil, porque eu tenho duas respostas. Eu tenho a resposta da letra B de bola e da letra D de dado, né? Elas, ambas têm 9 elementos, então fica um pouquinho mais difícil de eu chutar. Mas não preciso chutar, eu posso calcular, tá? O que eu recomendo todo mundo prestar atenção é porque, olha só, aqui está pedindo um produto cartesiano A por B. E aí informa a letra A, né, o conjunto A, e informa o conjunto B aqui. Qual que é uma pegadinha que eles gostam muito de fazer em questão de concurso? Eles falam assim, o produto cartesiano de B por A. E informa que A e depois B, tá? A ordem do produto cartesiano, gente, ela se altera. Vocês vão perceber que é o seguinte, o que está sendo pedido é o produto cartesiano de A por B. Então, eu vou multiplicar o primeiro elemento do conjunto A, que nesse caso é o número 1, por cada elemento do conjunto B. Então, eu vou ter 1, 3, vou ter 1, 4, vou ter 1, 6. Sucessivamente, 2, 3, 2, 4, 2, 6. E o terceiro elemento conjunto A, 5, 3, 5, 4, 5, 6. Se fosse a multiplicação de B por A, viria primeiro os elementos de B, que inclusive é a resposta que não foi marcada, que não está flegada, que é aqui a letra B. Tá vendo? Eu tenho 3, 1, eu tenho 4, 1, eu tenho 6, 1, tá? E aí, sucessivamente. Então, a gente tem que ter esse cuidado, prestar atenção aqui do que está sendo multiplicado por quê, tá? Bom, vamos seguir em frente. Agora vem aquela questão, né, que eu costumo falar, que é aquela questão mais tranquila de todas, desde que a gente tenha atenção, tá? Porque reunião nada mais é do que colocar junto, né? Muita gente se apavora quando vê essa questão, porque vem aqui uma escrita difícil, né? O conjunto C,
onde x, tal que x deriva de A ou x deriva de B, né? Escreve um jeito chique aqui para assustar as pessoas. Isso não, tá? Isso aqui não é para se preocupar com isso aqui, não. Simplesmente eu tenho dois conjuntos, tá? Eu vou reuni-los, reunir todos os elementos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e 6. Aqui eu tenho 0, 2, 4, 5 e 8. A reunião desses conjuntos está aqui, o resultado na letra E. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Muita atenção, não tem o número 7. Então, ele não faz parte da reunião, tá? Essa é uma pegadinha também muito comum em concurso. Algumas pessoas me perguntam assim, ô Gilberto, mas eu tenho o número 2 no conjunto A e eu tenho o número 2 no conjunto B. A mesma coisa acontece para o número 4. Eu posso repeti-los? Pode, você pode repeti-los sim, mas você tem que escrevê-los na ordem, tá? Na ordem crescente. A resposta ela tem que vir necessariamente na ordem crescente e você tem que prestar atenção no seguinte, se você optar por repetir o número 2, você tem que repetir o número 4 também, ok? Então, fica a critério de cada um, se quer repetir os números repetidos ou não, mas uma vez que você decida por repetir, você tem que fazer isso para todos que aparecem aí novamente, tá? Essa é uma questão também bem tranquila. Bom, chegamos aqui numa questão que pergunta assim, qual é o zero dessa função, tá? Essa pergunta, às vezes, ela assusta as pessoas, tá? Porque fala assim, poxa, zero, função e tal, não sei o quê, f de x e tal. Gente, isso é muito tranquilo, tá? Isso é muito tranquilo. Na verdade, quando eu pergunto qual que é o zero dessa função, eu estou querendo saber assim, qual é o valor de x que tornaria, né, essa operação aqui, 4x menos 36, igual a zero, tá? Eu fiz até uns outros slides aqui com base nisso, tá? A gente começa com a função dada, 4x menos 36. A gente coloca zero no lugar de f de x, ou seja, zero vai ser igual a 4x menos 36. A gente vai passar o 36, né, para o lado de cá, a gente vai ter 36 igual a 4x. Ele mudou o sinal. Na verdade, gente, quando a gente muda um número para o outro lado da equação, ele não muda o sinal, tá? Por isso que eu coloquei isso aqui entre aspas. Ele muda a operação. Aqui o 36 estava subtraindo, né? Ele estava fazendo 4x menos 36. Quando eu passo ele para o outro lado da equação, ele muda a operação. De subtração, ele muda para multiplicação. Perdão, para soma. E o que acontece? Aqui, então, eu tenho mais 36. Só que nós não temos o hábito de colocar o sinal mais, né, na frente do 36. Por isso que fica apenas 36 igual a 4x, ok? Agora, está na hora de passar o 4x para o lado de cá. Desconfigurou um pouco aqui na tela, mas eu vou corrigir, tá? Para colocar lá. Na verdade, esse 4x aqui, ele vai vir debaixo aqui do 36. Ele está aqui multiplicando o x, então ele vai vir para cá dividindo o 36. Ou seja, eu vou ter, como está aqui na última linha, ó, olha na última linha que ela está correta, ela não desconfigurou. Eu vou ter aqui 36 dividido por 4, que é igual a 9. Este é o resultado. E por que esse é o resultado? Se eu quiser conferir, eu tenho, né, como tirar a prova dos 9 que eles falam, né? Eu vou fazer o quê? Eu pego o 9 e coloco no lugar do x aqui na primeira linha. Se eu fizer 4 vezes 9, eu tenho 36, menos 36 é igual a zero. Ou seja, realmente 9 é o número, né, que torna essa função igual a zero. Ok? Vou dar um outro exemplo, tá? Tem um outro exemplo aqui, por exemplo. Qual que é o zero da função? 5x menos 25. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar o zero na função do f de x aqui, ó. Eu vou ter zero igual a 5x menos 25. O 25 eu vou passar para o outro lado da equação. Ele está aqui subtraindo, ele vai para lá, né, somando. Então, ele fica positivo, ele fica 25 igual a 5x. Vou passar o 5, que está aqui multiplicando o x, para o lado de lá. Se aquele está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então, eu vou ter 25 dividido por 5, que é igual a x. E no caso, 25 dividido por 5 é o próprio 5. Só isso? Sim, gente, é só isso. Se eu quiser conferir novamente, é só eu vir aqui em cima.
Se eu colocar o 5 no lugar do x, né, lembrando que aqui eles estão se multiplicando, eu vou ter 5 vezes 5 menos 25. Como 5 vezes 5 é 25, quando eu subtrair 25, chega igual a zero. Né? Muitas vezes alunos me perguntam assim, pô, Gilberto, mas o que isso tem a ver comigo? Né? O que isso tem a ver com a minha disciplina? Mais uma vez, pessoal, isso é muito importante em pesquisa. Né? Se você precisa encontrar um resultado, se você precisa, depois que você compila todos os dados, todos os questionários, você precisa verificar se não teve nenhuma inconsistência dos dados, o jeito mais fácil de fazer isso é buscando o zero da função do seu questionário. É claro que não é tão simples, né, descobrir qual que é a função do seu questionário, mas só estou justificando a importância dessa ferramenta, entendeu? Ela é muito útil em pesquisa. Bom, vamos em frente, daqui a pouquinho eu volto e a gente vai abrir para as perguntas. Eu vou passar agora um pouquinho, né, de teoria. Tem gente que não gosta tanto de número, tem gente que prefere teoria, então essa é a parte, né, para que a pessoa não pode errar nada, né, tem que ir super bem lá no questionário. Vamos lembrar, gente, nós temos basicamente dois tipos, né? Nós temos quantitativo e o qualitativo, tá? O quantitativo, o próprio nome diz, é mais fácil de entender, por isso que eu estou começando com ele. Quantitativo é aquilo que necessariamente se refere à quantidade. Então, por exemplo, quantos corredores há em uma corrida? Resposta, 10. Tem 10 corredores naquela corrida. Essa resposta, ela é quantitativa. Qualitativo é aquilo que se refere a uma característica, né? Então, eu posso, por exemplo, perguntar, qual a posição que o fulano chegou? 10. Essa resposta, embora seja o mesmo número, nesse sentido aqui, tá? Ela é qualitativa, ela está indicando a posição de chegada, né? No caso, se tinha um 10, ele foi o 10º, ele foi o último colocado, tá? Mais um pouquinho de teoria. E isso aqui vai ser interessante porque média, mediana e moda, nós vamos ter dois tipos de exercício sobre eles, de tão importante que elas são, tá? Média, a pessoa vai poder escrever o que é, né? Copiar do slide. Vocês vão poder usar os slides, usar o YouTube, tá, gente? Para apoio lá na hora do questionário. O questionário, gente, ele tem que ser respondido no AVA. Quem não conseguir acesso ao AVA, ao questionário, tem que me mandar um e-mail, tá? Não adianta me mandar o WhatsApp, tá, pessoal? As comunicações oficiais do Pitágoras, elas ainda são por e-mail. A gente pode, até depois, vocês podem avaliar, fazer um grupo de WhatsApp, me convidar, não tem problema nenhum, tá? Mas as comunicações oficiais do Pitágoras ainda são por e-mail. Então, quem não conseguir fazer o questionário lá dentro do AVA, através do AVA, tá? Me manda um e-mail. Bom, voltando à matéria aqui, nós vamos falar de média. Média, gente, é o valor que aponta para onde mais se concentram os dados. Isso pode parecer um pouco confuso, mas todo mundo tem uma noção boa do que é média, né? É bem tranquilo. Mediana. Mediana é aquilo que fica no meio. Mas atenção, é o que fica no meio quando os valores são colocados em ordem crescente. Essa também é uma pegadinha muito comum, tá? Em concurso. Eles não colocam os números em ordem crescente, pede a mediana. A pessoa vai e escolhe o número que está no meio, sem se atentar para o fato de que tem que ser em ordem crescente, tá? E moda. Moda é o valor que mais se repete, né? Não é à toa que eles falam que esse negócio está na moda. Por quê? Porque está todo mundo usando, está todo mundo, né? Você vê toda hora. Isso é moda. Para quem preferir, vai poder calcular também. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Eu vou dar o exemplo para o conjunto 0, 2, 4, 4 e 5, tá? Como é que eu faço a média? Eu primeiro somo todos esses números, eu somo o 0 com 2, com 4 de novo, porque ele apareceu duas vezes, com 5 e divido por 5. Por que eu estou dividindo por 5? Porque é o último número? Não, porque eu tenho 5 elementos, eu tenho 5 números envolvidos na média. O 0 também conta, tá? Ele também é um número, então ele também conta como elemento, tá? Então nós temos aqui 0, 2, 4, 4 e 5. Isso daqui vai dar 15, que dividido por 5 é 3. Tá vendo que a média, ela não necessariamente é um número do conjunto, ou seja, a média, o resultado da média aqui no caso, que é 3,
ele não precisa estar aqui no conjunto, tá? Mediana, sim, mediana tem que ser um dos números do conjunto. E é um número que está no meio. Aqui, para facilitar, eu já coloquei em ordem crescente, né? Qual que é o número que está no meio? É o número 4. E moda? Nesse conjunto, nós temos moda. Nós temos um número que aparece mais do que os outros. É o número 4. É o único número que se repete. Vou para o próximo exemplo, tá? Lembrando que a gente vai voltar e vai rever isso tudo aqui para tirar dúvida, tá, pessoal? Agora eu peguei esse outro conjunto, 1, 2, 3, 4, 5. Também já está em ordem crescente. A média eu calculo da mesma forma. Eu somo todos os números e divido pela quantidade de elementos. Então, eu vou ter 15 dividido por 5, eu encontro o número 3. Dessa vez, a média é um número que está no conjunto, mas isso não é obrigatório, isso é simples coincidência. Mediana, né, vai ser um número que está aqui no conjunto, tá? Ela é o número 3, é o número que está no meio. E moda, nesse caso, não há moda. Por quê? Porque nenhum número se repete. Então, a minha resposta tem que ser que não há moda. Alguns autores gostam de falar que esse conjunto é amodal, tá? Gente, eu vou explicar uma coisa aqui rapidinho, tá? Mas eu não vou cobrar isso no questionário, eu não vou cobrar esse exercício de vocês. Algumas pessoas costumam me perguntar assim, Gilberto, aqui você pegou um conjunto, e no exemplo anterior também, que você tem um número ímpar, né, de elementos. Então, a mediana é fácil, é você só pegar o número central depois que eles estão em ordem crescente. E quando eu tenho um conjunto de números pares, né, ou seja, eu tenho 4 elementos, 6 elementos, né, como que eu faço? É bem parecido. Eu vou pegar da mesma forma, eu vou pegar, colocar os números em ordem crescente, só que aí eu vou pegar os dois números centrais. Vamos só fazer de conta aqui. Faz de conta que eu não tenho o número 5, tá? Eu tenho só o número 1, 2, 3 e 4. Como é que eu encontraria a mediana? Eu iria fazer a média desses dois números aqui, ó, do número 2 com o número 3. Eu somaria os dois, né? O resultado seria 5, dividiria por 2, porque eu estou somando dois números, acharia 2,5. A mediana seria 2,5. Ou seja, gente, nem a média, nem a mediana, elas necessariamente têm que ser um número do conjunto. Quando for um conjunto com uma quantidade ímpar de elementos, eu terei a mediana como número deste conjunto. Quando o conjunto for de uma quantidade par, né, de elementos, a mediana será a média dos dois algarismos, né, dos dois números centrais. Ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula, tá? Ela vai ser colocada no YouTube. Estou parando a gravação, tá? Para vocês poderem